Olá pessoal, agora a gente vai ver como realizar o deploy de uma aplicação Flask dentro do Microsoft Azure. Então, considerando que a gente tem um repositório de modelo, a primeira etapa é a gente realizar o clone desse repositório de maneira local para que a gente possa editar. Uma vez aqui que a gente já clonou esse repositório aqui de forma local, aqui, a gente vai abrir ele aqui dentro do nosso editor, aqui no caso o VS Code aqui, e a gente vai realizar as edições aqui que foram necessárias. Então aqui dentro da aplicação Flask, aqui dentro do Templates Index aqui, a gente pode colocar aqui o nosso classificador de espécies, que no caso aqui é o íris aqui, e a gente vai fazer aqui o nosso exemplo de deploy. Então, só para a gente poder verificar aqui que a gente realizou essa nossa alteração aqui. E aí é importante, para que a gente consiga realizar o deploy lá dentro da Azure, a gente tem que estar aqui com os requirements preenchidos, com quais são aqui as dependências que a gente tem dentro aqui da nossa aplicação. Então o Flask tem que ser aqui pelo menos a versão 3, a gente vai utilizar o NumPy, Scikit-Learn, o Unicorn aqui, que é o serviço web, e o Flask Cores aqui para permitir aqui a conexão remota dentro aqui da nossa API que a gente instancia. Também é importante aqui a gente ter o Procfile aqui, que lá pro Azure ele vai falar aqui que aplicar qual o nome do arquivo que ele vai iniciar aqui como nosso serviço web. Então aqui o nosso app.py aqui, que ele vai ter que iniciar a partir do Python. Então a gente tem que ter o Procfile, tem que ter o requirements aqui para que a gente consiga inicializar. Então, uma vez que a gente já clonou o nosso repositório, a gente vai criar um repositório nosso lá no Git, lá no GitHub, e vamos subir para que a gente consiga integrar lá com a Azure. Então a gente criando um repositório aqui, vou chamar ele de Flask Deploy Azure, pode ser qualquer nome. A gente pode deixar tanto como público quanto como privado, que lá na Azure lá a gente vai logar com a nossa conta do GitHub e a gente vai criar esse nosso repositório. Uma vez que a gente já criou esse nosso repositório, a gente vai subir aqui os nossos dados, os nossos arquivos aqui, né? Então a gente coloca aí um git int para a gente poder inicializar aqui, git add ponto para a gente poder adicionar, e aí a gente pode pegar as instruções aqui, né? A gente fazer um primeiro commit aqui, vamos definir aqui a nossa branch principal para poder ser a main, vamos pegar aqui e fazer o vínculo com o remote, e aí vamos fazer o nosso push. Uma vez aqui que a gente já fez nosso push, a gente já está com os nossos dados aqui dentro do nosso repositório. E o que a gente vai querer? Vincular esse repositório lá na Azure. Então a gente vai lá dentro da Microsoft Azure, a gente está aí no nosso Azure for Students e vamos criar um aplicativo lá para poder realizar o deploy. Então uma vez que você está logado aqui dentro da Azure, dentro do nosso dashboard aqui, a gente vai criar um novo recurso. No caso a gente vai criar um aplicativo web. Então só selecionar aqui, criar aplicativo web. A gente vai selecionar a assinatura, no caso a gente tem a Azure for Students, se você estiver utilizando outra conta você pode selecionar. Grupo de recursos pode ser um que você já existe ou criar novo, isso aqui é só um agrupador dos aplicativos, né? O nome do aplicativo, então vou chamar ele aqui de Flask Iris Deploy. E aí ele vai gerar aqui uma URL, então o nome aqui qualquer um você pode colocar. A gente vai fazer por código ou por container, então não vou subir um container, né? A gente vai subir um código, que esse código vai estar lá no Git. Qual que é a pilha de runtime aqui? No caso que a gente tem várias pilhas aqui, no caso a gente vai utilizar Python, pode pegar a última versão que é o 3.12. Vamos utilizar com Linux. A região a gente pode colocar aqui Brasil. E aqui o plano, a gente deixa o plano padrão e a gente pode mudar o padrão de preço aqui, para não consumir os nossos recursos. Então a gente vem aqui em explorar planos aqui. E aqui no caso, quando a gente está trabalhando com aplicativo web, como é algo de teste aqui, ó, a gente pode pegar essa instância aqui que ela é gratuita, porque a gente vai poder deixar ela ativa. Logicamente ela tem algumas limitações, mas para o nosso teste aí ele é suficiente. O resto aqui não precisa a gente mexer mais em nada. A gente vai colocar revisar e criar, ele demora aqui um pouquinho aqui e depois a gente já vai mandar criar a nossa instância. Já trouxe aqui tudo, só pedir para poder criar. E aí esse processo aqui de implantação, né, ele vai subir ali uma máquina virtual, um container por trás, e aí ele demora alguns minutinhos, é só a gente aguardar. Uma vez que ele terminar o processo, é só a gente clicar aqui, ir para o recurso,
E aí ele vai demorar um pouquinho aqui também para poder carregar as informações do recurso. A gente já vai ter a nossa URL aqui. E aí o que vai ser importante agora? A gente fazer o vínculo aqui lá do nosso GitHub com aqui a nossa implantação aqui, com o nosso serviço do aplicativo, para que toda vez que eu atualizar algo lá no GitHub, lá, automaticamente aqui ele realize aqui o deploy da nossa aplicação. Então ele gera ali um script ali de GitHub Actions para a gente. Uma vez que está finalizado, a gente já tem até a URL, mas a gente não tem nada implantado. Então a gente vai vir aqui em centro de implantação, que é onde que a gente vai fazer o vínculo aqui do nosso código. Então a gente vai selecionar uma origem aqui. Então aqui tem alguns repositórios, eu posso ter um GitHub, um Bitbucket, o Azure Repository. Então a gente vai selecionar o GitHub. Uma vez que está o GitHub, no meu caso aqui eu já estou logado aqui, então você vai logar com a sua conta no GitHub, assim como a gente faz lá dentro da Vercel. Uma vez que você logou na conta, aqui você vai selecionar qual que é o principal aqui, a organização, o repositório, no caso que é o nome do repositório que a gente acabou de colocar lá. Então aqui no caso a gente colocou Flask Deploy Azure. Então tem alguns modelos aqui anteriores. A branch aqui a gente vai selecionar que é a nossa branch principal. Aqui vai estar tudo padrão. A gente tem que mudar esse tipo de autenticação, que a gente não está fazendo a autenticação aqui dentro da Azure, aqui, utilizando os recursos de controle de acesso, que aí eu teria que criar um usuário específico para poder acessar informações desse aplicativo. Então a gente vai utilizar o Basic Authentication. Quando a gente selecionar aqui, ó, ele vai falar que eu tenho que ativar a autenticação básica aqui. Então a gente tem que clicar aqui, ó, quando eu coloco o Basic Authentication, ele já vai dar essa mensagem para a gente. Então vamos clicar aqui para ele poder ir lá, para a gente poder conseguir alterar aqui essa configuração aqui de autenticação para esse aplicativo. Então o Basic Authentication está desativado, é só a gente ativar, clicar aqui em Save, dar um continue aqui, ele vai atualizar, ele vai fazer o update dessas configurações para esse aplicativo específico. Uma vez que ele terminou aqui, a gente volta lá para o centro de implantação, né? Só clicar aqui em cima, né? Ele perdeu aqui o repositório, vamos colocar ele aqui, ó, novamente. Então, Flask Deploy Azure, a nossa branch aqui, a main. O Basic Authentication, agora ele deixa sem a gente ter nenhum tipo de problema. A gente não precisa dar preview aqui no Workflow Configuration, que no caso é o nosso GitHub Actions, que ele vai gerar lá dentro do repositório. Então, uma vez que a gente deu autorização aqui para a Azure, ele vai criar uma pasta e um arquivo lá de configuração de deploy lá dentro. Então, a gente vai dar um save aqui. Uma vez que eu vou dar o save aqui, ele já vai iniciar em processo. Então ele vai fazer todo o processo aí de gerar o action lá dentro do GitHub aí. E aí todo esse processo que ele vai fazer aqui, ele está criando lá. E aí depois ele já vai aparecer aqui o processo de deploy, que a gente consegue acompanhar tanto aqui quanto lá dentro do GitHub. Aqui dentro do nosso repositório, se a gente vier aqui em Actions, ó, dá para a gente poder ver aqui que ele está num processo aqui de build aqui da nossa aplicação lá para a Azure, ó. Então, e a gente consegue acompanhar esse processo, né? Então, fez o build aqui, agora ele está realizando o deploy. A gente consegue visualizar o log aqui, que é importante a gente olhar aqui, porque pode acontecer um erro, mesmo estando tudo certo nesse processo de pegar os dados que está aqui, ele vai subir lá para a Azure, pode acontecer algum erro. Então, a gente tem que olhar aqui, tem que olhar também lá dentro dos logs da Azure. Aqui dentro da Azure, a gente já está conseguindo visualizar nos logs aqui que ele iniciou também, que o status aqui ele está pendente aqui, ó, ele já entrou em execução. E aí depois, quando ele terminar tudo aqui, ele vai mostrar para a gente que está concluído. Uma vez que ele tiver concluído, a gente vai conseguir acessar a nossa aplicação. Uma vez que ele concluir aqui, a gente consegue ver tanto no GitHub aqui, que ele fez o build, deu tudo certo, o deploy também deu certo. A gente consegue visualizar aqui na Azure aqui, ó, que concluiu aqui, que foi concluído com sucesso. Então a gente consegue visualizar isso aqui e a gente pode voltar aqui na nossa visão geral. Uma vez que tudo isso deu certo aqui, também a gente consegue voltar em logs aqui, se for necessário, para poder visualizar algum log, algum ponto aqui que a gente possa ter. Em centro de implantação, a gente consegue voltar aqui também e visualizar qualquer tipo de configuração que seja necessário. Então, aqui em visão geral, a gente tem o nosso link aqui da nossa aplicação. Então, o domínio aqui que ele tem, a gente consegue editar ou comprar outro domínio e fazer o vínculo aqui. E clicando aqui, ele demora um pouquinho para poder realizar o primeiro acesso, porque nesse primeiro acesso ele está subindo ali um container por trás.
Então, uma vez aí que ele terminou de carregar, como falei, a primeira vez que a gente vai acessar o aplicativo ele vai demorar. Outras vezes também, quando a gente parar de acessar e acessar novamente, ele vai demorar porque ele entra numa instância lá, dormente lá, para não consumir recursos, uma vez lá que a gente está nessa instância gratuita. Então aqui está o nosso deploy, aqui até exatamente o texto que a gente colocou lá no nosso H1, né, para mostrar que é o nosso exemplo de deploy. E aí a gente pode preencher aqui com alguns valores que a gente tem aí, só para poder fazer o teste. A gente vai pedir para poder classificar. Uma vez que a gente realizar o nosso submit aqui, ele bate lá e a gente tem um retorno. Íris virgínica aqui. E aí, se a gente colocar outros valores aqui, por exemplo, a gente vai ter o nosso classificador aqui como retorno. Então, a gente pode realizar alguns testes e, logicamente, entrar com outros inputs. E aí, de acordo com os inputs que a gente entrar aqui, ele vai realizar a classificação. Então, no caso aqui, alguns outros valores, deu íris setosa, íris virgínica, e a gente consegue ter o sistema de classificação e a gente pode criar aqui outros modelos também para poder realizar o nosso deploy.